O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és meu filho muito amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Samuel, que mais uma vez podemos nos encontrar para celebrar juntos, rendendo graças a Deus pela vida de nossos funcionários que aqui estão também celebrando conosco, que anteontem, por exemplo, a Fatinha fez 28 anos de casado. Também a vocês que vêm nos visitar, podem se assentar, por favor. Vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, também pela retransmissora Educar de Ponte Nova e região, e no nosso canal no YouTube, Uma em Piedade. Hoje é a festa do batismo do Senhor. Batismo, a palavra batismo quer dizer afogar, quer dizer morrer, quer dizer mergulhar. E quando celebramos o batismo do Senhor, a festa do batismo, nós estamos celebrando algo que começa lá no mistério da encarnação, lá no anúncio. Deus não brincou de fazer-se um de nós, Ele mergulhou na humanidade. Ele mergulhou na nossa realidade. Ele entrou na humanidade para valer. Isso tem graves consequências, seríssimas consequências. Porque, como diz a própria oração de um dos prefácios do tempo do Natal, Ele, ao escolher fazer-se um de nós, a entrar na nossa humanidade, Ele nos dá a possibilidade de vivermos a eternidade. Uma eternidade que começa agora. E hoje, nessa mesma festa, nós celebraremos a bênção do sino de nota Si, do campanário de Nossa Senhora Rainha da Piedade. E essas realidades se entrecruzam. E na liturgia de hoje, ao celebrarmos a festa do batismo do Senhor, também é necessário que nós lembremos de um fato. Ele, ao tornar-se um de nós, nos faz vivermos a eternidade.
E o preço dessa eternidade, pelo próprio nome, eterno, significa que desde o presente momento, a nossa humanidade está mergulhada em Deus, para que a divindade dele esteja mergulhada em nós. Mas antes disso, eu gostaria, para entendermos a profundidade, olharmos para os textos bíblicos. E nada mais palpável para nós entendermos o contexto no qual Isaías está escrevendo. Isaías está escrevendo para um povo que viu a sua terra se tornar cinzas por causa da guerra. Vê o seu povo completamente desolado. Tudo destruído, tudo. Como hoje, a região de Caeté e adjacências vive o medo de ver novamente estragos que já aconteceram por causa da chuva. Como Sabará, hoje nós tivemos as fotos que o santuário de Santo Antônio de Roça Grande novamente mergulhado em água. Regiões da 381 com alguns impedimentos por causa das chuvas. Pessoas que há pouco reconstruíram sua história correm o risco de ver tudo novamente se tornar lama. Mas isso não é somente um privilégio nosso. Também na região de Belo Horizonte, que está em situação de alerta, também outras regiões de nosso país que, sedentos por água, veem o risco das águas se tornarem um perigo para nós. E nós ansiosamente esperamos que tudo possa ser reconstruído. Mais ansiedade ainda nós temos para que não tenhamos que reconstruir, que nada seja destruído. Pois bem, Isaías escreve para esse povo. Ele escreve para um povo de antes e de hoje, que tem a sede e a urgência de ver o dedo, a intervenção, a realidade de Deus vindo ao nosso encontro. E daí ele fala como que de uma figura sem nome, mas que teria uma missão muito importante. Esse que não quebra uma cana rachada, porque ele não decreta a condenação, não apaga o pavio que ainda fumega, porque não extingue a chama, mas ele promove o julgamento para obter a verdade. Ele não esmorece em debater e, enquanto ele não estabelecer a justiça na terra, enquanto todos os povos que esperam seus ensinamentos não se encontrarem com essa verdade que ele anuncia, ele não esmorecerá. Isaías fala de uma figura que vai surgir, e depois ela vai sofrer, mas ela é como que o sonho de esperança concretizado. Essa esperança, esse nome, esse servo, mais tarde vai ser visto como Jesus Cristo. Nós vamos entender que é Jesus. E o porquê? Permitam-me olhar para o Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículos 15 a 16, 21 e 22. Aquele que teria como missão proclamar, por ter sido escolhido, o tempo novo, a história nova, uma nova página, aquele foi apontado por João. Ele
Jesus Cristo, que se deixou batizar, e aí está um detalhe. Se a palavra batismo significa mergulho, morte, afogar-se, nosso Senhor Jesus Cristo, que é dito por João ser maior do que ele próprio. João diz: eu não sou o Messias, mas virá aquele a quem eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias. Eu não tenho a dignidade de um escravo para me chegar a ele. Porque quem desamarrava as sandálias do Senhor seriam os escravos. Eu não tenho essa dignidade. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele se deixa batizar nas águas do Jordão. E esse batismo significa que Deus, na sua divindade, mergulhou na nossa humanidade. E naquilo que implica entrar na humanidade. Ele entra no mais profundo do que nós somos como humanos. Ele morre na nossa humanidade, porque ele morreu sendo um de nós. Mas ele passa da morte para a vida, porque a morte não o aprisionou, não venceu, ele ressuscitou. E nós, todos nós, reconhecendo o seu amor e entendendo que nós fomos agraciados com esse grande presente, Deus ter se deixado mergulhar na nossa humanidade, para que nós nos tornemos cada vez mais eternos nele, ele abre para nós e nos ajuda a fazer uma passagem da morte para a vida, nos faz fazer uma passagem para um novo tempo, simbolizado pelo Espírito que vem sobre ele como uma pomba. Porque lembremos-nos que na narrativa do livro do Gênesis, quando o dilúvio está ao fim, vem uma pomba com um galho na janela da arca. Quer dizer, uma nova página da história começa. E sabem o que isso tudo significa e o que eu quero dizer? Que quando nós celebramos a festa do batismo do Senhor, nós estamos celebrando um novo tempo. O tempo em que todos nós somos mergulhados nele, para deixarmos que a eternidade, que a vida, que o florescer de um novo tempo que ele nos concede, aconteça em nós. Mas para isso, é necessário que nós compreendamos uma coisa. Aquele servo que diz Isaías, que teria como missão proclamar um novo tempo, escrever uma nova história, aquele servo não é mais somente nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele servo somos cada um de nós. Eu, você. Nós somos agora aqueles que foram escolhidos por Cristo para fazermos com que a sua voz continue a ecoar no meio da humanidade. Com uma consciência nova, que o próprio Pedro, no capítulo 10, versículos 34 a 38, proclama: de fato, eu compreendi que Deus não faz distinção de pessoas, nós fazemos. Nós somos capazes de distinguir pessoas pelas coisas mais fúteis, mais insignificantes. Afinal de contas, de onde vem o preconceito? Afinal de contas, de onde vem a discriminação? De onde vêm os privilégios? Deus não faz distinção de pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça. E aqui, praticar a justiça é praticar a sua palavra. Qualquer que seja a nação
a que essa pessoa pertença, qualquer que seja a pessoa, qualquer um. E todos nós, se formos realmente mergulhados em Cristo, precisamos fazer valer essa identidade que nós recebemos. Nós tivemos a graça de sermos mergulhados no imenso amor de nosso Deus. E esse mergulho deve fazer a diferença não somente para nós, mas para tantos outros. Não somente como catástrofes como essas que infelizmente estamos vendo e precisamos fazer alguma coisa. Igrejas, associações, grupos comprometidos com o bem, que ultrapassam o preconceito, já começaram a se articular para que aqueles que precisam do que comer, do que beber, do que vestir, tenham um amparo. E precisamos fazer isso. É fundamental fazermos isso. Mas nós não podemos limitar a nossa identidade cristã a esse momento. A nossa identidade cristã como discípulos de Jesus Cristo, como aqueles que têm a missão de ser, como apontado por Isaías, aqueles que não decretam a sentença de morte, que não apagam a chama, mas pelo contrário fazem tudo para que a justiça aconteça, eles precisam continuar a sua missão todos os dias, porque nós fomos batizados em Cristo para viver a eternidade. E eternidade significa o seguinte: não tem princípio nem fim. Nesse momento, mergulhado em Jesus Cristo, eu tenho e posso viver esse novo tempo, escrever uma nova história, não somente para mim, não somente para os meus, mas para todos nós. Se isso realmente for uma identidade de todos nós faremos ecoar a voz de Cristo para todas as nações. Faremos ecoar a justiça para todas as nações. Faremos ecoar a misericórdia para todos. Muitos se sentirão atraídos para conhecer a Jesus Cristo, não porque nós usamos as roupas bonitas, não porque falamos bem, não porque temos bons cantos, belos templos, mas porque nós mostramos a beleza mais sublime que Deus deixou na história. A nossa humanidade que é capaz de se compadecer, a nossa humanidade que é capaz de estender a mão, a nossa capacidade como humanidade de olhar nos olhos, a nossa humanidade que é capaz de recomeçar, a nossa humanidade que é capaz de reconstruir não só as coisas, mas a si mesmo. Hoje, na festa de Nosso Senhor, do batismo de Nosso Senhor, lembramos o meu e o seu batismo. E me perdoe por fazer uma pergunta talvez para alguns ofensiva. E o que significa o seu batismo na história de todo o mundo? O que significa você se dizer cristão para todas as pessoas? E me encanta profundamente, e aí eu falo que essas coisas se entrelaçam, porque daqui a pouquinho, após a profissão de fé, nós iremos abençoar este sino. Hoje, às 4h30, a celebração onde os outros 7 foram abençoados estará disponível no nosso canal no YouTube. Porque nós estamos contando com a ajuda de todos. Mas vejam uma coisa. Os sinos na tradição da igreja, de longa data, simbolizam a voz que conclama, que chama. A voz que comunica, porque inclusive existe o toque do sino fúnebre para a morte de uma criança, para a morte de uma mulher, para a morte de um homem, para a morte de uma autoridade, para a morte do pároco, do padre, do bispo, do papa. Eles comunicam quando há risco, conforme o toque do sino, e o povo já entende, corremos risco, saiamos. Conforme o toque do sino anuncia a pandemia, conforme o toque do sino, ele dá o tom de um recomeço para todos. Passou o tempo difícil.
O sino é como se fosse a voz dos anjos, a voz de nosso Deus, que nos chama, nos adverte, nos aponta um caminho e nos orienta. De maneira tão sublime, escutamos no Salmo: eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa, sua voz no trovão reboando, e no seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Os cristãos, todos eles, devem ser a voz de Deus no meio da história. Os sinos são o sinal do que a nossa voz como cristãos deve ser. E ela só terá força, substância, qualidade, ressonância no coração humano quando nós estivermos afinados, não com as notas musicais, mas com o Evangelho. Deixemos o nosso coração afinar-se com nosso Senhor, porque Ele não brincou de assumir a nossa condição. Ele entrou nessa história para valer, porque Ele sabe o valor que nós temos. Deixemos com que Ele tenha o espaço conforme o valor que Ele tem no nosso viver e na nossa história.